Olá, Igreja Curicica, muito boa tarde. Espero que tenham passando um sábado muito bom. E agora a gente vai ter um tempinho aí para a gente conversar, para a gente aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. É sempre bom entender esse contato nosso serve para a gente ficar aprendendo um pouco mais sobre alguns aspectos da vivência da população do Oriente Próximo, como eles viviam, como eles se organizavam civilmente. É importante porque sempre que você ouvir uma pregação, você pode pegar essas informações todas que a gente está tratando aqui nos sábados e elas são aplicáveis, desde que estejam no mesmo tempo, né? No caso, estou falando de Lucas, no Evangelho. Às vezes eu faço referência a tempos anteriores. Essa é a parte mais importante do aprendizado, entre outras, mas do nosso contato aí. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar lá da parábola da grande ceia, que está em Lucas 14, do versículo 15 ao versículo 24. E a Ana Paula vai nos ajudar aí com a sua leitura. Vai, Ana. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E disse outro: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Bom, tendo visto isso, a gente vai dissecando o texto como a gente costuma fazer, né? Então começa assim. Eu queria que vocês, antes de lerem a partir do versículo 15, com as suas Bíblias em casa, leiam um pouco antes, né, os primeiros lugares, que começa lá no versículo 7 de Lucas 14, que isso vai ajudar um pouquinho, aliás, bastante, o entendimento dessa parte que nós vamos ler. Eu vou falar de algumas coisas que estão ali, mas a leitura em sequência vai facilitar muito mais alguns aprendizados que Jesus está tentando passar aqui, tá? E diz assim no versículo 15: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Se você leu o trecho anterior, há um esclarecimento muito grande desse comer pão no reino de Deus, o que significava isso, né? Estar no reino, você é uma indicação óbvia, você que é cristão, está habituado na igreja, isso está claro, é alguma coisa bem simples de compreensão, né? Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, pois, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Vamos até aí. Em primeiro lugar, características daquela época, né? Como eu disse, para a gente aprender um pouco mais, era muito comum que houvessem 2 convites, talvez até parecido como hoje, né? Mas você diz que, olha, vai ter o casamento no dia tal e próximo à data do casamento ou do casamento há um reforço daquilo ali. Alguns eventos nossos são assim, outros não, né? Mas essa é a ideia.
Então, quando ele começa a dizer, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados. É disso que ele está falando. Já havia um compromisso anterior de que aquele evento iria acontecer, e à hora da ceia, ele vai e chama os convidados, porque o convite já tinha sido, é quase que um endosso ao convite passado. Chegou a hora. Alguma coisa em respeito da ceia também importante, que diferentemente de hoje, os alimentos eram produzidos e preparados para serem comidos durante a ceia. Não se colocava na geladeira para o dia seguinte, o uso de sal era para um ou outro caso. Então, é importante entender que a hora era aquela, o alimento estava pronto, seja ele que tipo for de alimento, tipo de caça, um tipo de carne, o pão, tudo ao seu tempo estava pronto naquele momento para ser consumido naquele momento. Então a hora era aquela, era chegada a hora. Algo que tinha sido falado anteriormente, o convite já tinha sido informado a todas essas pessoas, e a hora chegou, e aí reforçado o convite, chegou a hora, vamos para lá, vamos para o banquete. A hora da ceia enviou seu servo para avisar, vinde porque está tudo preparado. Versículo 18, não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Bom, quando ele fala assim, todos a uma, né? Ele está dizendo o seguinte, unanimemente, de uma forma muito igualitária, né? É isso que vai dizer isso, né? Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, no versículo 18. Então, há uma ideia de uma grande maioria daqueles, né? No caso aqui, ele vai além, né? Ele chega a falar que quase a totalidade daqueles para quem ele convidou, que ele pensou no banquete, que ele preparou o banquete, eles todos a uma foram se escusando. E o primeiro vai com um argumento de comprei o campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Ora, você compraria um apartamento sem ver? Eu há pouco tempo tive a informação, né, por conta dessa pandemia, que uma determinada empresa, não vou citar o nome por razões óbvias, mas ela vendeu um apartamento sem que a pessoa tivesse fisicamente ir ver o apartamento, porque não, por conta da pandemia, do risco e tudo, não era possível fazer isso, né? Então a pessoa comprou, né? Isso foi um grande salto, uma mudança, né? E alguém da empresa falou comigo, disse, olha, nós conseguimos esse feito e tudo. Mas mesmo sendo à distância, mesmo usando tecnologia, quem comprou, no mínimo, foi viu via satélite, viu via recursos do celular, enfim. Ele viu, as documentações foram passadas, se viu que tudo estava regulamentado. Não é possível fazer uma compra desse tipo sem algumas coisas mínimas terem acontecido antes. E aqui, o que ele fala, né, é exatamente isso. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. É o contrário. Você vê primeiro e depois compra. Então, é óbvio que o que está sendo colocado aqui pelo esse primeiro convidado não tem qualquer sentido, né? Há uma escusa, como eu falei da outra vez, é o tipo da desculpa esfarrapada, porque não tem o menor sentido esse tipo de coisa ali, né? E é até, digamos, uma ofensa. Além de ser uma desculpa esfarrapada, ela é uma ofensa àquele que, com todo carinho, preparou, planejou, te convidou, te colocou como sendo uma pessoa importante para aquela ocasião, né? Avisou com antecedência, preparou tudo e disse agora é o momento, e você chegar com isso. Ou seja, mais do que a negativa, é uma questão ofensiva. E continua. Outro disse, versículo 19, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que
me tenhas por escusado. Ora, a mesma coisa. Afinal de contas, as juntas de bois que serviam para o arado, a única forma de qualquer um comprar naquela época, né, é perceber se o boi não estava doente, se ele realmente estava em condições físicas para poder arar a terra. Então, uma das maneiras que se fazia naquela época era colocar, dizer, anunciar na comunidade, já que aquilo ali é dentro de uma comunidade, anunciar na comunidade que os bois estariam à venda, bois, junta de boi para arar. Ele ia fazer, exercer aquela função de arar a terra, e aí aquelas pessoas que estavam interessadas em comprar os bois, eles veriam ele no trabalho efetivamente, fariam algumas perguntas e iam dando suas ofertas até que se efetivamente comprasse. Então, testar os bois depois de já tê-los comprado da mesma maneira muito, muito estranho. Ou seja, de novo, é uma desculpa que não tem qualquer sentido. E da mesma maneira desrespeitosa. O interessante é que esses dois, antes da gente partir para o terceiro, tem a característica do experimentar antes e não depois, né? Ou seja, tudo que eles falaram ali, que eles disseram que queriam experimentar, eles deveriam ter já experimentado. Mas eles estavam dizendo, depois, né? Muito provavelmente havia uma expectativa que se eles, já que se fizeram uma voz em uníssona, sendo uma comunidade pequena, todos ali a uma voz, talvez aquele anfitrião postergasse o prazo. Isso é uma ideia por dentro do texto, né? Uma ideia de que se todo mundo disse não, a festa não vai ter, né? Se não tem convidado, não tem festa. Essa é uma ideia que ela vai percorrer um pouco mais o texto, né? Ou seja, eu vou dizer não, fulano vai dizer não vamos lá não e tal, deixar para outra vez e tal, não está no momento. Algumas coisas, né? E aí de imediato você tem que pensar que algumas coisas na sua vida, na sua escolha, você precisa experimentar, né? E o experimentar antes não são estas que foram propostas com eles. Experimentar o banquete com o Senhor. Nós vamos falar sobre isso com mais detalhes. O valor que se dá à experiência, o experimentar com o Senhor, muitas vezes a gente não se dá conta e quer experimentar coisas que são adquiridas, compradas, vividas até, mas se esquece que a experiência com o Senhor é a experiência máxima. É a experiência que me dá todas as experiências da vida, uma experiência completa. Essas experiências que eles estavam buscando experimentar eram experiências de prazer limitado. A gente precisa compreender que isso é uma prioridade, é uma primazia. Não é algo que se deva ou se possa postergar. Se pode, mas com custo alto. A gente vai ver isso aí também. Não haveriam duas festas. A festa é uma só. E o outro disse, versículo 20, casei-me e por isso não posso ir. É o versículo 20. Ora, se é uma comunidade pequena, se é uma comunidade que todos se conhecem, o evento de casamento também era conhecido. E, em geral, como a comunidade era pequena, fazer duas festas grandiosas, já que esse era um banquete grandioso e um casamento também não deixa de sê-lo, em datas concomitantes, seria um problema. Ou seja, então a gente acredita que o evento casamento já tinha acontecido, ele estava em núpcias, né? Em um momento de núpcias, enfim. De qualquer maneira não tinha sentido,
porque eles estavam lá e poderiam estar lá, mesmo em núpcias. Uma coisa não eliminaria a outra, por mais importante que fosse o evento que esses três convidados estavam vivenciando. A gente precisa desejar ardentemente, isso é muito importante, participar da ceia. Desejar ardentemente participar da ceia. A gente precisa compreender esse encontro como um encontro que é muito maior do que qualquer outra peculiaridade ou coisa que você possa participar. As outras vêm a reboque. Algo também muito interessante, né? Que quando ele volta, né? Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono de casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Não era só o ato de rejeição que incomodava demais, mas preferia outra coisa ao banquete. Por isso o dono da casa, né, este homem que estava dando o banquete, ele fica extremamente, o termo é irado, bastante, demais incomodado, porque rejeitar o banquete já seria ruim, mas ele ainda nisso coloca algo em preferência do outro. É o que eu acabei de dizer. A gente precisa desejar demais aquilo para que aquilo se realize diante da gente. A oferta está dada. Não é nessas festas não era possível fazer uma quentinha. Não era possível. Preparar uma quentinha para entregar, ou depois você vai participar. Quem não está na festa, a proposta e a oferta do convite é individual, gratuita, mas você tem que estar lá. Você tem que se fazer presente. Você precisa entender este encontro, esse banquete. Entender o banquete é mais importante até do que simplesmente dizer sim ou não. Isso é demais nesse encontro aí. A gente precisa compreender o que o dono da casa diz ao seu servo: sai depressa os becos e cidades e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Essa ideia de que desses nomes, aqui eram os proscritos de Israel. Esses homens, né, os coxos, sequer eram contados. Mesmo sendo da tribo de Israel, eles não eram contabilizados como sendo um rol de membros. É como se eu tivesse na igreja um rol de membros à parte, onde coxos e tal, não, estão na cidade, mas não fazem parte disso aí. Não fazem parte desse grupo de pessoas. E aí ele abre o espaço para que eles venham e façam parte da festa. Você já conhece a história, mas a gente precisa ampliar um pouco mais esse entendimento. O primeiro grupo de pessoas é Israel. É o Israel para quem Jesus veio. Esse outro grupo de pessoas é justamente os proscritos, aqueles que estão à margem da sociedade. Aqueles primeiros: eu vim, como Jesus mesmo diz, né, nos evangelhos, eu vim para o meu povo judeu e eles não me reconheceram. Por isso eu abri para os outros. E aqui é uma sequência da abertura para os outros, né? Os outros de Israel, esses proscritos, eles têm um convite inesperado. Então, quando eles recebem esse segundo grupo, né, que tem um terceiro grupo no final,
Esse segundo grupo, ele recebe assim, não, peraí, você está brincando, essa história aí de ficar ou ter algum tipo de festa para mim, não, eu sou a pessoa à margem, não sou eu que devo estar lá. Você não está falando sério. O que eu fiz? E aí o servo provavelmente não, olha, traze para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. E aí ele vai dizer, olha, o convite é genuíno, pode acreditar, é verdade. Esse convite é para você. Venha, cumpra aqui, complete a mesa. E eles provavelmente ficam assim, nossa, quem é essa pessoa? Por que ele está fazendo isso? Que história é essa que abriu um espaço? O banquete vai ser realizado, de qualquer maneira. Tudo que estiver ao alcance do dono, o banquete, porque o banquete tem prazo, o banquete tem horário, o banquete tem momento para acontecer. Aí os proscritos de Israel, os outros têm um convite inesperado. A gente está tendo que ter essa compreensão que, independente da recusa de alguns, a data acontece, o momento acontece, e isso precisa se organizar. O banquete vai se organizar de qualquer forma. Ele foi informado lá atrás, havia uma data para acontecer e ela vai acontecer. E isso é muito importante para mim e para você. A ideia de uma espera constante para alguma coisa que em prazo vindouro não é esta ideia aqui. A ideia aqui é o reino já veio e o reino vem, né? Reino agora e reino futuro. Mas quando chega a hora que o encontro está firmado, a festa é hoje, essa hora não passa, não tarda. E aí ele continua e vai lhe dizer assim, no versículo 22, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Essa palavra obriga, aí que está nessa versão, ela tem um sentido de constrange. Constranja, motive, mova, né? Só que esses últimos aí sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, e ele não define meio grupo, mas você vê que ele está ampliando o seu braço de oferta para participar do banquete. Ou seja, falou com aqueles da comunidade, aqueles proscritos, já que os outros não quiseram, e agora ele está ampliando um pouco mais. Uma das ideias colocadas aí, já que ele não termina, ele diz para sair, e a primeira etapa foi concluída, né? Ou seja, no versículo 22, os coxos, os cegos e aleijados, essa questão ficou resolvida, eu já fiz tudo e já estão aqui. O que eu faço agora? Sai. Então a ideia de missão, a ideia de estender o braço do Senhor para além daquele grupo que foi primeiramente previsto para que ocorresse a bênção do banquete, mas não aconteceu ainda. E isso então inclui aí a ideia o reino já chegou, o banquete já está aqui, mas aqui pelo texto não termina, já que o servo não retorna no texto com isso, com todos aqueles que precisam ser encontrados e constrangidos, como o texto fala, constrangidos porque quando ele fala de obriga, no sentido de constrangimento, é porque o aceite precisa ser feito por cada um deles, naturalmente. Tanto quanto os primeiros não puderam ser obrigados, os últimos também não seriam. Então a palavra melhor traduzida aí é constranger. Mas constranger para esses é porque eles são tão menores que eles
não conseguem entender essa oferta. Você compreendeu isso? As pessoas às vezes têm tão pequena compreensão do reino de Deus que essa oferta, quando vem para eles, não conseguem ter compreensão do que é aquilo. Por isso, a estes, Jesus e o hospedeiro quer dizer o seguinte: olha, a esse eu vou ter que puxar meio quase pelo braço, porque você não vai entender essa oferta. Está distante do que você poderia supor de proposta para a sua vida, de tão pequeno que ele é, de tão separado desse ambiente ou da sociedade. Esse é o ponto. Sai pelos caminhos e atalhos. E a expectativa é que o banquete sempre seja realizado. Em todas as eras, em todos os lugares, nós temos mil desculpas para não participar desse evento, para não participar desse banquete. Mesmo hoje, se você achou estranha as respostas desses três, tenha certeza que hoje nós temos uma centena ou milhares de outras respostas que se assemelham a estas, desfarrapadas, sem o menor sentido, para não participar desse banquete. Ao fim, ele fala no versículo 24: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Veja que muda o discurso. Se você está acompanhando na sua Bíblia, ele até o versículo 23 está contando a parábola e há uma relação entre o dono, o senhor, né, e o servo dele. Mas de repente ele, porque vos declaro, então ele se dirige, né, Jesus se dirige à multidão depois de expor esse texto, que nenhum daqueles homens, e aí se referindo à parábola, que foram convidados provará a minha ceia. Então ele é o anfitrião. E está dizendo para a multidão: eu sou o Senhor e eu tenho a ceia. Eu que estou preparando esse lugar. Então ele se coloca nesse lugar. É lindo isso, porque ele conta a parada e deixa claro, não só subentendido: eu estou preparando essa ceia. E alguma coisa que é muito importante também para lembrar, entre muitas, que os que rejeitam o convite estão livres para fazê-lo sempre, mas sempre essa liberdade os prenderá. Eles estarão presos do lado de fora do banquete para sempre. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A nossa liberdade de dizer não nos coloca numa prisão eterna do distanciamento do banquete. Nossa, complicado. Eu tive essa liberdade, eu tomei essa decisão. Há um prazo para atender o convite está à porta. Nenhum de nós vai participar desse banquete por videoconferência. Nenhum. Nós precisamos entrar nesse banquete com todas as dificuldades, com todas as nossas angústias, com todo o nosso ser. Não dá para fazer como a gente tem feito aqui, se comunicando assim à distância. A gente precisa participar com a nossa vida. O banquete é gratuito, mas nós temos responsabilidades como convidados. Todos temos. Quando vamos à festa, tem sempre uma postura a tomar, a decisão. A nossa decisão já é maravilhosa, mas algo que acontece na festa, a postura correta, o que nós vamos fazer para que a gente permaneça num ambiente agradável nesse banquete. Não há nada de diferente. Há um autor aqui que descreve alguma coisa muito importante para que você fique alerta. 2 pontos essenciais dos seus ensinamentos nessa parábola são de que nenhum homem entra no reino de Deus sem ser convidado por ele mesmo, e que nenhum homem pode permanecer do lado de fora a não ser que a sua própria escolha tenha sido usada. Entendeu? É um duplo ensinamento. O homem não pode salvar-se, é verdade, mas uma decisão dele pode
vir afastá-lo desse banquete. A decisão dele pode colocar ele fora desse banquete. A rejeição, você não está rejeitando um banquete, você está rejeitando a própria experiência cristã. A gente precisa compreender esses pontos importantes dessa parábola, que provavelmente você já conhecia, já sabia, mas entender no seu tempo de hoje, porque no seu tempo de hoje você precisa compreender a oferta do Senhor, compreender as implicações dessa oferta no Senhor, compreender as implicações da sua liberdade de escolha. Isso eu acho que é a coisa mais importante. Jesus o tempo todo deliberadamente estimulava, trabalhava para que você faça isso hoje. Decida por ele, decida por estar no banquete, decida por querer estar ali, não decida de forma diferente. E quanto mais alto, e isso nessa estrutura hierárquica que é colocada nessa parábola, ele deixa muito bem claro que quanto mais alto na estrutura hierárquica judaica, do maior para o menor, né, era o tipo de cobrança, a resposta a esse convite era maior. Em alguns documentos extra-bíblicos, essa passagem, que é uma passagem considerada muito linda, né, em paralelo com o filho pródigo, em muitos casos, de tanta beleza teológica que ela existe nela, para que você aprenda a respeito do pensamento de Deus, eles ficaram tão incomodados com os coxos e tudo, que eles montaram uma estrutura hierárquica. Quem entraria primeiro nesse banquete? Quem seria o primeiro fulano, o segundo fulano? E ele vai estruturar. Esses povos foram extra-bíblicos estruturando essa sequência do maior para o menor, né? E não incluíam, e retiraram da passagem, quer dizer, esconderam durante muito tempo que os gentios teriam oportunidade, mesmo estando no texto bíblico, de tão incomodados que eles ficaram com isso. É a questão eu tenho direito, eu tenho acesso, você não. E Jesus mostra diferente, que pelo contrário, aqueles que de imediato foram convidados, foram informados de que esse evento aconteceria, a estes a regra foi muito simples. Não. Depois disso, o que ele faz? Insiste com os outros, traz com mais firmeza, constrange-os para estar lá, porque esses têm muito mais dificuldade de compreensão do que os primeiros. Eu espero que esse seja eu e você. Muitas vezes o nosso coração não humilde nos coloca numa posição que as nossas decisões não cooperam em nada para a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus e até a nossa vida futura, a nossa vida hoje e a nossa vida futura. Quanto mais humildes de corações somos, quanto mais humildes de corações vivemos, mais somos movimentados pelo Espírito Santo de Deus a compreender a sua história, a compreender o seu reino e a compreender as decisões que precisamos tomar hoje para o seu bem, da sua família e de todos aqueles que ainda estarão por vir na história da tua casa. Que Deus te abençoe e te ajude a pensar sobre isso, que você passou provavelmente por essa história mais de uma vez. Essa história eu já conheço, mas as implicações dela são relevantes demais para o seu dia a dia e para a tua existência. Que Deus te abençoe e que esclareça o Espírito Santo até mais do que aquilo que nós conversamos hoje, tá bom? Até o sábado que vem.